da próxima temporada. O treinador já é um assunto resolvido para vocês lá no clube? É um assunto muito bem encaminhado com o Vitor Pereira, com a sua comissão técnica, e eu acredito muito que em 2023 ele será o comandante. Vergonha, uma das maiores vergonhas, se não for a maior, de uma pessoa. E outra coisa, de 10 técnicos, não é o Flamengo. Todos poderiam ir para o Flamengo, não tem problema nenhum. Ir para o Flamengo, Fluminense, para o Palmeiras, não tem problema algum. Mas a forma que foi, que coisa feia. É isso daí, nação, e nós vamos analisar aqui nesse momento os comentaristas falando aí, principalmente o Neto, falando referente à chegada do Vitor Pereira no Flamengo. Marcos Braz, nós sabemos, está em viagem no Catar e não está de férias, como muita gente aí está pensando que o Marcos Braz está de férias. Ele não está de férias, não está para brincadeira e ele está lá para negociar reforços com o Flamengo. E a notícia que nós temos aí, que nós vimos, é que o Marcos Braz aí fez uma entrevista, uma declaração, inclusive ao nosso companheiro Wellington, jornalista, e ele declarou que o Vitor Pereira será o novo técnico do Flamengo para a temporada 2023. Então, o Flamengo já acertou com o Vitor Pereira e agora tem reunião com os representantes do Gerson. Lembra aquela história que o Rodolfo Landim falou que já havia desistido da negociação? Reviravolta no Flamengo. Nós vamos aqui analisar nesse momento, mas antes, nação, vamos bater uma meta juntos de 1000 likes para esse vídeo. Nós somos uma família, aqui é Flamengo. Então senta o dedo no like, vai rapidinho aqui. Se você não é inscrito, primeiramente seja muito bem-vindo, se inscreva, ativa o sino das notificações para você receber todos os vídeos do Mengão. E quero apresentar uma oportunidade para você que quer fazer uma renda extra. Utilizando o celular, uma conexão com a internet, você pode fazer de 3 mil a 5 mil reais apenas utilizando o celular e uma conexão com a internet. O que você vai fazer? Clica no link na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado para você saber tudo referente a essa oportunidade, onde você pode já nesse final de ano fazer essa renda extra. Então vai lá e aproveita enquanto estiver no ar. Lembra que conhecimento vale mais do que dinheiro. Através desse conhecimento, você pode estar fazendo essa renda extra e talvez ajudar a sua família, ajudar a sua casa. Então vai lá e aproveita enquanto é tempo. Então bora pro vídeo de hoje. Créditos, canal Os Donos da Bola. E também canal All Sports, link na descrição. Vamos para as notícias do Mengão. Vergonha, uma das maiores vergonhas, se não for a maior, de uma pessoa. E outra coisa, de 10 técnicos, não é o Flamengo. Todos poderiam ir para o Flamengo, não tem problema nenhum. Ir para o Flamengo, Fluminense, para o Palmeiras, não tem problema algum. Mas a forma que foi, que coisa feia. Desculpa. Desculpa de doença, de São Paulo, de família, colocar família. Ah, eu tô saindo da Band porque minha mãe, porque meu irmão morreu, que tá lá no céu. Não, senhor, meu irmão, fala a verdade, seja homem. Porque quando você não é homem, os seus filhos, a sua família, fala assim, nossa, o que estão falando do meu pai? Por que estão falando isso? Isso é muito mais vergonhoso do que dirigir o Flamengo. Isso é muito pior do que ter 50 milhões de euros. Você pode ter 100 milhões de euros, mas no fundo, isso não vale absolutamente nada. Ficar com fama de mentiroso, de mau caráter, de traíra, isso, para mim, é uma vergonha. Só que eu só vou falar o que eu estou sentindo quando ele assinar o contrato. E o Flamengo, a única coisa do Flamengo feia, ruim, desonesta, foi o que fizeram com o Dorival Júnior. Ganhou a Copa do Brasil, Libertadores, ajeitou o erro deles com o Paulo Souza, deixou os caras para disputar o Mundial e aí dispensaram, que é uma forma muito feia, dispensaram o Dorival Júnior. Mas isso é normal pro Flamengo, isso é normal. Isso, então já é o tinha seguinte... conversa com o Dorival também, isso, estava resolvido. 10 dias de negociação. E tem uma coisa, hein? A bola bate na trave, ela erra, a bola não entra... Espera aí. Andrés, roubou no popular do futebol, roubou ou não roubou o Vitor Pereira? Não roubou nada. O futebol é assim. Ficou ruim pro Vitor Pereira pelas declarações que ele deu. Eu acho que ele não devia ter falado nada daquilo que falou. Fez a declaração pro Duílio fez a declaração para ele fez a declaração pro Corinthians. Mas acabou o contrato dele e o Flamengo tem todo o direito de ir atrás daquele que achar melhor para ele. Não foi golpe, não foi
volta, não foi nada disso que invento aí, pô. O Corinthians e o Flamengo continuam com a mesma relação, isso acontece e faz parte do futebol brasileiro, como todo mundo. E graças a Deus a gente está nesse momento botando, sem dúvida, duas do Brasil com respeito a todos os outros. Foi uma oportunidade. O que aconteceu, Marcos Braz? Não, é até uma oportunidade para mim esclarecer isso. O Flamengo jamais fez qualquer contato com o Vitor Pereira enquanto ele, antes das declarações em que ele estava ainda pelo menos com vínculo, não contratual, mas com vínculo em que eles se despediram do clube, tanto o presidente como o Flamengo jamais entrou nesse processo. Posterior a isso aí, o Flamengo entendeu que poderia fazer alguma análise para levar o técnico, e é isso que a gente está trabalhando para que no dia depois de janeiro a gente possa ter ele na próxima temporada, porque ainda não está nada certo. Tá certo. Certo tá, é que eles têm medo do assédio, pode tomar um processo. Você está aqui na Copa, né, acompanhando os jogos, participando da delegação, mas imaginando já a pré-temporada de Flamengo, começo da próxima temporada. O treinador já é um assunto resolvido para vocês lá no clube? É um assunto muito bem encaminhado com o Vitor Pereira, com a sua comissão técnica, e eu acredito muito que em 2023 ele será o comandante. E o que falta para que isso seja oficial? A gente tem alguns pontos jurídicos que a gente requer cuidado, e a gente vai seguir todos esses aconselhamentos jurídicos que nos passaram. Alguma outra novidade de contratação, chegada, dispensa, Não, reformulação de elenco? A gente renovou já com o Davi Luiz, a gente renovou com o Léo Pereira. Legal, hein, pessoal? Alguns com o Felipe Luiz, alguns jogadores a gente entendia que acabou o ciclo muito bom, muito proveitoso, mas que acabou o ciclo. E a gente está no mercado aí tentando fazer algumas outras contratações. A gente tem a situação do Gerson, que é uma situação diferente do que se estava passando na imprensa, diferente do que se estava passando para o público. Muito difícil. Existe um desejo do jogador, um desejo do empresário e um desejo do Flamengo. Mas existe uma conta a ser fechada nesse processo. O Flamengo respeita muito o Olympique de Marseille, que foi nosso parceiro quando nós vendemos o jogador, e a gente com calma que vai tentar ver se a gente consegue estruturar essa contratação. É muito difícil. Teve uma situação também envolvendo o Caio Jorge, né? Eu tive lá em Turim, tive a oportunidade de conversar com gente próxima e tal, o próprio jogador, não oficialmente falando, mas, enfim, pairou a história lá. Eu respeito muito a tua fonte, respeito a tua pergunta. Comigo, pelo menos comigo, a gente nunca tocou nesse nome. Um excelente nome, um jogador de alto nível, mas não teve nada. Como é que o clube se prepara para estruturar esse projeto para mais um ano em termos de contratações e posicionamento do Flamengo diante do que já aconteceu, tudo que já aconteceu de positivo para o clube, diante do nível de investimento que já foi feito nos anos anteriores? Como é que é o próximo passo, considerando esse histórico que é positivo dentro de campo, enfim, dentro das finanças também, considerando esse universo inteiro no qual o Flamengo está inserido? O Flamengo nesses últimos 4 anos, eu acho que teve um resultado esportivo bem acima da média também histórica do próprio Flamengo. A gente ganhou 2 Libertadores em 3 finais. Enfim, a gente continua trabalhando, se estruturando, vendendo o jogador para pagar as contas. O Flamengo sempre tem isso. Diferente do que as pessoas falam. O Flamengo ainda precisa vender jogador para que o encontro de contas no final do ano ele seja bem satisfatório. A gente cumpre os orçamentos e é isso. É com esse equilíbrio, é com essa tranquilidade que a gente vai sempre buscando aí para o Flamengo manter um nível altíssimo na área esportiva e cumprindo seus deveres na área financeira. Como o Flamengo vai encarar o campeonato estadual? O Flamengo já assinou, mas os outros grandes ainda não, né? Ainda tem uma pendência lá. Como o Flamengo vai jogar com o seu time principal? O Flamengo, no começo do campeonato, por razões óbvias em relação à Supercopa, ao Campeonato Mundial, mesmo que a gente quisesse, a gente não poderia. Mas é um campeonato que ficou engasgado no ano passado, a gente poderia ter ganho até do campeonato, não conseguimos ganhar. E eu acho que do meio para frente a gente vai com o titular
desde que não atrapalhe o Campeonato Mundial e a Supercopa, que, aproveitando aqui a tua audiência, aqui as pessoas, que sequer foi marcado a data e o local. Tudo que passa por aí é tudo mentira, tudo conversa fiada. Nem do Mundial, nem da Supercopa. Não. O que acontece? A Supercopa, teoricamente, já tinha uma data. Mas como a FIFA pode marcar na mesma data que a Supercopa, se isso aconteceu, a Supercopa, a CBF é que tem que fazer o remanejamento da data e do local. Pelo menos da data, né? Então, nós estamos aguardando, a gente está aqui no Catar, ainda não tem nenhuma informação, muito pouca informação sobre esse tema. E te juro, eu não tenho nenhum achismo em relação a isso, a gente não tem qualquer tipo de informação, e eu vou falar mais, ninguém tem, o que estão falando aí é tudo achismo. O presidente da CBF disse que a Supercopa ele não tomaria nenhuma decisão sem consultar os clubes ou que desagradasse os clubes. O Flamengo tem alguma preferência? Porque a CBF tem proposta dos Estados Unidos, Arábia Saudita. O Flamengo tem alguma preferência de onde jogar? Eu só posso falar da preferência do Flamengo depois do Campeonato Mundial, o razoável está marcado. Porque, por exemplo, se o Mundial da FIFA for aqui, se o presidente da CBF quiser jogar em Abu Dhabi, aqui do lado, não teria problema nenhum. Se quisesse jogar em Dubai, ou se quisesse jogar aqui também, não teria problema nenhum. Então o Flamengo só se sente confortável em falar alguma coisa posteriormente essa marcação dessa data aí, mas eu confio muito no presidente da CBF, no bom senso da CBF, então o Flamengo não está preocupado com isso. Ô Braz, o Flamengo vem só para fechar, representado aqui por Pedro, Everton Ribeiro, Arrascaeta. Você vem para blindar também os jogadores do que tiveram aqui em relação a isso, ou se preparar para alguma movimentação de mercado que influencie? Pedro e o Everton são jogadores que estão com a CBF, que estão disputando um campeonato com a CBF. Eu não tenho absolutamente nada a ver com isso. Estou aqui como espectador, vendo a Copa. Eu acho que é importante para mim estar aqui também nesse grande evento, que é o maior evento esportivo do planeta. Ponto. Eu não tenho qualquer gerência, não quero ter, e estou aqui como espectador. Uau! É isso daí, nação. Então tá aí os comentários aí do Marcos Braz fazendo a declaração dele direto do Catar, falando referente às negociações e também ao Gerson, né? Vamos ver o que pode acontecer. Na minha opinião, o Flamengo tem que se esforçar para trazer o Gerson. O Gerson é um excelente reforço pro Flamengo, cairia como uma luva aí pro Flamengo. O Flamengo está em movimentação no mercado e a gente vai ficar de olho, sabendo aí, se tiver alguma notícia do Mengão, a gente vai trazendo para vocês aqui no nosso canal. Então vai aqui rapidinho, deixe seu comentário e já vamos escrevendo nos comentários aí. O Flamengo vai pro Mundial de Clubes, técnico será o Vitor Pereira. E aí? Qual é a sua expectativa como torcedor do Flamengo? O Flamengo será o campeão mundial de clubes? Escreve nos comentários e nos vemos no próximo vídeo.